Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Estou nessa exposição da série em 2 Timóteo. É uma série maravilhosa e que nós possamos amar a palavra de Deus. E aqui na igreja eu preguei Gênesis no Antigo Testamento, depois preguei Mateus, preguei Atos dos Apóstolos aqui, só não está na página, né? Preguei Apocalipse, tudo aqui na igreja, Atos, né? E preguei Marcos. Só a última série que eu preguei aqui foram 116 sermões, só em Mateus, está na página da igreja, esse está todo na página da igreja. E é tão importante a gente estudar a palavra de Deus. O tema geral desta carta, segunda epístola a Timóteo, é o encorajamento no ministério, contra as adversidades e falsas doutrinas. Então, Paulo escreve a sua última carta, quando ele estava preso em Roma, na sua segunda prisão, para ajudar, motivar, despertar o ministério de Timóteo, para que ele não recuasse no cumprimento da sua missão, e também para acender a chama da fé no nosso coração. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, e vamos ler o capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13. Eu já preguei do 1 ao 5 sobre a fé que permanece, do 6 ao 12, a chama da fé. Preguei do 13 ao 14 sobre a defesa da fé. E preguei agora do capítulo 2 até o versículo 7, né, sobre a graça, né, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E hoje nós iremos falar sobre as lembranças da fé, verso 8 até o versículo 13. Vamos ler esse texto comigo todos juntos. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, vamos ler comigo essa passagem. Todos juntos? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa despertar, ó Deus, as nossas lembranças, nossas memórias, ó Deus, que nós não possamos esquecer daquilo que é essencial, jamais, ó Deus, que possamos esquecer de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, e nós queremos lembrar dele sempre, na nossa vida, na nossa casa, nos nossos estudos, nossos passeios, nas nossas viagens, nas nossas missões, ó Deus, queremos sempre lembrar de Jesus, e que o Senhor esteja despertando, ó Deus, a nossa vida, avivando os nossos corações, como cantamos nesse último canto. Aviva, Senhor, a Tua igreja, aviva os nossos corações, pelo poder do Teu Santo Espírito, que inspirou este livro sagrado, e agora, Senhor, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, para entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida, e para vivê-lo, ó Deus, para praticá-lo, em o nome de Jesus, agora e sempre, amém. Podeis assentar. As lembranças da fé. Vivemos dias, meus irmãos, em que a fé cristã é constantemente provada por tribulações, perseguições, tentações que nos levam ao desânimo. Eis alguns exemplos. Primeiro, tribulações e sofrimentos pessoais, tribulações que as famílias enfrentam, crises familiares, crises conjugais. Muitos cristãos enfrentam os lares desfeitos, filhos afastados da fé, filhos que não querem nada com Deus mais, conflitos conjugais e até depressão, o que pode abalar a sua confiança em Deus. Doenças e luto, quem é que não passa por doenças e luto? A perda de um ente querido, enfermidades como câncer,
a depressão ou perdas inesperadas desafiam a fé, especialmente quando orações parecem não ser respondidas. Quando você clama e você pensa que a sua oração não passou do teto, e você então se abate. A instabilidade econômica, o desemprego, dívidas, dificuldades financeiras têm levado muitos a questionarem se Deus realmente está cuidando das suas necessidades, se o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Quantas pessoas às vezes entram em crise financeira por causa de situações adversas da vida, perseguições, hostilidade por causa da fé, cristãos perseguidos em países fechados. Nós temos um pastor do nosso presbitério que está na Malásia, um lugar fechado para o evangelho. E em países como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália e Irã, ser cristão é crime. E muitos são presos, espancados, mortos por causa da fé. Discriminação sutil no Ocidente. O Ocidente foi fundado sobre a cosmovisão judaica e cristã. Quando Deus revelou para Paulo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi então para Filipos. E Filipos era a porta de entrada para a Europa. E ali o evangelho então alcançou a Europa, da Europa para a América do Norte, da América do Norte o evangelho chegou até nós. O Ocidente foi evangelizado. E nós podemos perceber que hoje, em ambientes universitários, ou de trabalho, ou da mídia, cristãos são ridicularizados por defenderem valores bíblicos. Por exemplo, certa feita nós fizemos lá em Mantena um desafio, né? Quem ama espera, para que os jovens não possam ir para a cama com a sua namorada, mas esperar o casamento. Hoje, essa sociedade, quando um jovem toma essa decisão, no ambiente escolar, ele é chamado de retrógrado, de ultrapassado, e que ele então tem que aproveitar os prazeres desta vida. Mas, irmãos, o prazer sem Deus e fora da vontade de Deus é pecado. É pecado. A censura moral, em alguns contextos, afirmar verdades bíblicas sobre casamento, sexualidade ou santidade, já é considerado um discurso de ódio. Eu fiz um casamento e eu falei assim: o casamento é heterossexual. Houve um grupinho atrás assim, que fechou o rosto, como se eu estivesse fazendo um discurso, né, de ódio. Mas eu estava defendendo o casamento entre um homem e uma mulher. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus une um casal, homem e mulher, e não mulher e mulher e homem com homem. Tentações ao desânimo, cansaço espiritual, frieza. Quantas vezes nós enfrentamos isso? A indiferença da sociedade pós-moderna. Nós vivemos em uma cultura que rejeita absolutos e torna a fé cristã irrelevante e ultrapassada. As pessoas então negam a criação e abraçam a evolução como se fosse ciência. É muito mais fé do que crer na criação. Você precisa ter uma fé gigante para acreditar que o mundo surgiu aleatoriamente por uma grande explosão que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. É muito mais fácil acreditar que o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, criou todas as coisas, do que acreditar que o mundo surgiu com o Big Bang. A evolução não tem fundamento científico. Então, meus queridos irmãos, escândalos entre líderes cristãos. Quando líderes caem em pecado, muitos fiéis se sentem traídos e perdem a confiança na igreja. A rotina espiritual vazia, muitos cristãos lutam com desânimo por sentirem que sua vida devocional se tornou mecânica, sem paixão, passiva do culto com frieza, passiva da leitura da Bíblia como se fosse um livro arcaico, ultrapassado. E nós devemos pedir a Deus: Senhor, queima o meu peito, a minha alma, quando eu
leio a tua palavra, quando eu oro, visita a minha vida, Senhor, para que eu possa te amar acima de tudo e ter a minha vida aquecida, tocada pela tua graça e pela tua força. Uma jovem cristã, meus irmãos, no Egito, ela perdeu o emprego por se recusar a negar a sua fé. Em uma entrevista de emprego, o patrão chamou ela e falou: eu sou cristã, olha, você pode entrar na minha empresa se você negar a sua fé. E ela perdeu o emprego. E quando questionada se arrependia, ela respondeu: perdi um salário, mas guardei a minha salvação. Esses exemplos, meus irmãos, mostram como a fé cristã hoje é pressionada de todos os lados. Nós oramos pelas crianças aqui, as crianças também têm embate na escola com a ideologia de gênero, com uma agenda contra a família, contra a fé cristã. E nós somos pressionados de todos os lados pela dor, pela oposição externa e pela frieza interna. E é nesse cenário que as palavras de Paulo a Timóteo brilham com esperança. Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E nessa passagem o apóstolo Paulo, então, encoraja Timóteo a permanecer firme no ministério, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição. Ele o chama a lembrar continuamente de Jesus, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos, como centro do evangelho. E a lembrança de Jesus, meus irmãos, deve sustentar Timóteo diante das adversidades, das oposições, das lutas, das tristezas, dos abatimentos. E Paulo, embora preso e tratado como um criminoso, ele declara que a palavra de Deus não está encarcerada, não está algemada, mas a palavra de Deus está livre. E ele suporta tudo por amor aos eleitos de Deus, para que alcance a salvação em Cristo com eterna glória. E por fim, Paulo reafirma a fidelidade de Deus com a confissão da igreja primitiva: quem morre com Jesus, viverá com ele. Quem persevera, reinará com ele. Quem o negar, será negado. E mesmo diante da infidelidade humana, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus, Deus é fiel. Assim como Timóteo, meus irmãos, muitos de nós somos tentados a recuar diante das adversidades. E nós precisamos de força. E nesse contexto, o apóstolo Paulo nos convida a manter a nossa mente firmemente ancorada, alicerçada, firmada, enraizada, fundamentada em Cristo, lembrando-nos do centro do Evangelho e da fidelidade de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Paulo encoraja Timóteo e a nós a perseverar no Evangelho, lembrando de Jesus Cristo, confiando na palavra de Deus e enfrentando os sofrimentos da vida com esperança, sabendo que Deus é fiel. Louvado seja Deus. Veremos então, neste texto, meus irmãos, 3 grandes fundamentos espirituais que sustentam a nossa fé em tempos difíceis. E todos nós enfrentamos tempos difíceis. Ninguém está isento da dor, não está isento da perseguição, não está isento da perseguição física ou ideológica. E nós devemos então percorrer e buscar e persistir atrás desses fundamentos. Primeiro, a lembrança de Jesus, o valor dos sofrimentos e a fidelidade de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Vamos repetir o verso 8, todos juntos? O que está escrito aí? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Nós temos a tendência de esquecer, meus irmãos. Nós esquecemos as coisas com facilidade, esquecemos nomes, esquecemos momentos, esquecemos até da data do aniversário da esposa, né? Os maridos, aí não, né? Peguei pesado, né? Às vezes esquecemos. Esquecemos de datas importantes, a data do casamento. Peguei mais pesado aí, né? E aí nós podemos ver que Paulo dá o maior de todos os conselhos: lembrar continuamente de Jesus Cristo. Às vezes eu visitava alguns irmãos
idosos, né, mais de 80 anos, que tiveram a enfermidade, né, do Alzheimer ou uma demência. E aí você perguntava, quem é você? Ele não sabia. O senhor era pastor? O senhor era presbítero? Ou não reconhecia nem a esposa. Mas quando cantava-se o hino, ele não esquecia daquele hino que ele cantava na igreja. Até mesmo com a demência, lembrando de Jesus. Isso é mais importante, meus irmãos. A construção verbal aqui no grego implica uma lembrança contínua, não apenas um momento só esporádico, um pensamento momentâneo. Segundo John Stott, Paulo estava dizendo o seguinte: Timóteo, quando você estiver tentando evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento ou a morte em seu ministério, lembre-se de Jesus Cristo e reconsidere tudo. Lembra de Jesus. E o que nós devemos lembrar de Jesus, meus irmãos? Lembrar da sua natureza divina humana. As palavras descendentes de Davi retratam a humanidade de Jesus. Jesus é homem. Jesus não era um ser fantasmagórico. Jesus não era um espírito desincorporado. Jesus não era um espírito iluminado como os espíritas dizem. Jesus era homem. Era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas o texto mostra também a divindade de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, e essas palavras atestam a sua divindade, pois ele foi declarado Filho de Deus poderoso pela ressurreição dos mortos. É o único que tem a tumba vazia. Allan Kardec está no túmulo, Confúcio está no túmulo, Buda está no túmulo, Maomé está no túmulo, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou, porque ele é Deus. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui nós temos tanto a divindade de Cristo, a ressurreição, porque ele é o Cristo ressurreto, quanto a sua humanidade, o descendente de Davi. E nós podemos ver aqui a sua vitória sobre a morte. A morte é o terror de todos os homens. Todos nós um dia enfrentaremos a morte. Eu fico pensando, quando a gente é mais novo, né, adolescente, acho que vai morrer, né? Mas adolescentes também morrem. Crianças também morrem. Todo homem, todo ser humano é um ser mortal. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava na beira da morte porque ele estava preso, mas ele cria no Cristo ressurreto. É um tempo de apostasia, meus irmãos, pelo medo da morte. Timóteo deveria lembrar do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Um dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um corpo de glória, um corpo sem defeito, um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, no dia da volta de Jesus. Por isso eu falo, o melhor ainda está por vir. Sirva a Deus com fidelidade, vale a pena servir a Cristo. Nós temos a vitória sobre a morte. A morte não tem a última palavra, porque Cristo venceu a morte. E nós devemos então vencer o medo da morte, porque o nosso Cristo é vivo, ele venceu a morte. Mas também nós devemos lembrar aqui, meus irmãos, de Jesus, a centralidade do Evangelho. Ele é o descendente de Davi, o Messias prometido. Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Jesus é o coração da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E Jesus diz: examinai as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. O Evangelho, meus irmãos, não é um sistema moral. O Evangelho é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Assim como o marinheiro olha para o farol em meio à tempestade, vocês já foram aqui na praia e vocês já foram ali, né, e viram aquele farol, fica aceso ali para o marinheiro não perder
o rumo dentro do mar, na noite escura. E ele então se orienta por aquele farol. Assim, meus irmãos, o cristão olha para o Cristo ressuscitado como a sua referência, como a sua esperança e como fundamento da sua fé. Louvado seja Deus. Quando ameaçado por dúvidas, medos, perseguições, lembre-se de quem Jesus é. Deus homem. O que ele fez? Ele fez a melhor obra. Ele morreu em seu lugar. Ele derramou o seu sangue para te purificar de todo o pecado. E ele diz diante do Pai, quando ele te perdoa dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. E lembre-se que ele está presente. Jesus foi assunto aos céus, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele venceu e nós também venceremos. Segundo Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era um pastor batista calvinista, ele chega a dizer o seguinte: se você perder Jesus de vista, tudo mais perde o sentido. Tudo. Pode ser o seu curso dos sonhos. Pode ser uma posição social elevada na sociedade. Se você perder Jesus de vista, tudo perde o sentido, porque a vida só tem sentido quando Cristo é tudo na nossa vida. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te dele. Não esqueça de Jesus na sua vida, porque a vida só tem norte e sentido em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, os sofrimentos que abençoam. Veja o que diz o verso 9 e 10. Paulo estava preso, mas ele não estava ali murmurando, reclamando, blasfemando. Veja o que diz o verso 9 e 10. Todos juntos? Pelo que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo agora, meus irmãos, se volta para si mesmo, para falar da sua condição. Ele está preso, sofrendo como malfeitor, mas ele tem a consciência que o seu sofrimento não é vão, não é inútil. A palavra de Deus, ela continua livre e eficaz. Ele está pregando na cadeia. Ele está escrevendo esta carta que hoje temos em nossas mãos, na masmorra, em Roma. E nós podemos ver aqui 5 verdades sobre o sofrimento cristão. Paulo está preso, mas não vencido. Não está derrotado. Não está reclamando, não está murmurando. Ele estava preso numa masmorra úmida, fria, escura, insalubre. E Nero, o que ele fez? Ele ateou fogo em Roma no dia 17 de julho de 64 depois de Cristo, e depois colocou a culpa nos cristãos, dizendo os cristãos é que colocaram fogo em Roma. E a partir daí levantou-se então uma grande perseguição contra os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo, na sua segunda prisão em Roma, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta no meio de uma grande perseguição. Ele escreve essa carta dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. E ele escreve esta carta para fortalecer a fé de Timóteo, bem como a nossa fé hoje, pela leitura e pregação da palavra de Deus. Paulo é acusado como criminoso. Pela sua segunda prisão, ele estava preso agora como malfeitor, não com problemas religiosos com o povo judeu. Pesava contra Paulo uma terrível acusação dele ser o líder dos criminosos incendiários de Roma. Eles estavam dizendo para Paulo: você é o cabeça desta rebelião, você é um incendiário, você é um revolucionário. A mesma palavra usada, meus irmãos, para os ladrões crucificados com Jesus. Paulo foi chamado de malfeitor. Todavia, Paulo não era um malfeitor, mas um benfeitor
levantou em prol das almas perdidas. Porque Paulo foi o maior fundador de igreja ali, ao redor do Mediterrâneo. Ele fundou igreja na Galácia, ele fundou a igreja em Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Ele fundou igrejas também naquela região da Ásia Menor, levando a palavra de Deus. Ele escreveu muitas cartas para a edificação da igreja. 4 cartas foram cartas da prisão: a carta de Colossenses, a carta também de Filipenses, a carta de Paulo a Filemon, a carta de Paulo aos Efésios. E agora a sua última carta, na sua segunda prisão, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo era um benfeitor e não um malfeitor. A palavra de Deus, meus irmãos, não está algemada. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus está livre. Porque ninguém pode algemar a palavra de Deus, nem o comunismo, nem o islamismo. Nada pode algemar a palavra de Deus. Ela triunfa sobre as fogueiras da intolerância. William Barclay diz o seguinte: podem prender o mensageiro, mas nunca a mensagem. O mensageiro pode ir para a cadeia, mas a mensagem está livre. Não tem cadeia que possa prender o evangelho. E Paulo estava seguro de que nenhum governo anticristão, por mais perverso que ele seja, será capaz de prender a palavra de Deus. Segundo John Stott, as correntes podem prender os braços do pregador, mas nunca calar a voz de Deus, a voz do evangelho. Louvado seja Deus. E veja bem que ele sofre pelos eleitos de Deus. Ele está aqui em sofrimento, não um sofrimento vicário, não porque ele ia derramar o seu sangue para salvar alguém, mas ele sofre como servo de Deus por causa do evangelho, e ele tudo sofre por causa dos eleitos. Tertuliano chega a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em outras palavras, meus irmãos, o sangue dos mártires tem sido adubo que fertiliza a semente. Um homem chamado Ridley disse para Cranmer, ao serem queimados vivos na Inglaterra, por ordem de uma mulher chamada Maria Turdo. Maria Turdo era uma sanguinária, e ela perseguia então os cristãos. E no dia que esses irmãos foram executados, queimados vivos na Inglaterra, Ridley chega a dizer para Cranmer: coragem, meu irmão, hoje nós estamos acendendo uma chama na Inglaterra que jamais poderá ser apagada, louvado seja Deus. Aquela pira queimando aqueles irmãos estava acendendo a chama do evangelho no coração da nação. Nem as fogueiras da intolerância poderão apagar a chama do evangelho de Deus. O imperador Nero, um demente, matou cristãos, mas a mensagem só se espalhou cada vez mais rápido. O evangelho foi se espalhando e alcançando o mundo daquele tempo e abalando as estruturas do Império Romano, porque Deus estava chamando os seus pela loucura da pregação. E ele fala: sofre com propósito, para que também eles obtenham salvação com eterna glória. Os eleitos de Deus, meus irmãos, precisam ouvir o evangelho. Eles precisam ouvir a voz do divino pastor. E aqui nós temos a soberania de Deus na salvação. Os eleitos ouvirão, crerão e serão glorificados. O sofrimento cristão, por mais doloroso que seja, ele tem um propósito. Ele edifica os outros, ele fortalece a fé e ele glorifica a Deus. A Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem sofrimento, meus irmãos, sem um divino fim, sem a mão de Deus estar agindo por trás. É assim que aconteceu na vida de José, quando seus irmãos o lançaram dentro daquela cisterna, depois o venderam como escravo,
E depois ele foi para a casa de Potifar, e foi mordomo na casa de Potifar, e depois ele foi caluniado pela esposa de Potifar, ficou 2 anos preso na cadeia no Egito, e ali ele foi um bom carcereiro como preso, ele que cuidava da prisão, e depois ele interpreta o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe. O padeiro morreu, mas o copeiro-chefe, ele foi readmitido ao cargo, e depois esse copeiro-chefe fala para Faraó: olha, tem um servo de Deus lá na cadeia, ele sabe interpretar sonhos, porque o Faraó tinha sonhado com 7 anos de fartura, e 7 anos de fome. Ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras depois iam comendo as 7 vacas gordas, e ele então é chamado, interpreta o sonho, e ele falou para Faraó: convida um homem sábio, coloca aí no trono para governar esta nação, para que quando vier o tempo de escassez, tenha pão no Egito e para o mundo. E Faraó então diz: olha, não tem um homem mais sábio do que você será o meu primeiro ministro do Egito. Aquele que estava ali na prisão, saiu de casa na adolescência, estava ali caluniado por aquela mulher maligna, que não temia Deus, mas Deus usou todas aquelas circunstâncias adversas para colocar José como governador de toda a terra do Egito. Meus irmãos, Deus usou a cadeia para o apóstolo Paulo, para ser o gabinete pastoral, onde ele escrevesse epístolas para a edificação da igreja. 3 epístolas de Paulo que hoje estão em nossas mãos. E essas 3 epístolas hoje correspondem quase 50% do Novo Testamento que nós temos, que é revelação de Deus para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu imagino que há 2000 anos atrás, Paulo nunca imaginava que esta carta estaria na sua mão hoje. E a gente está aqui sendo edificado por essas palavras tão preciosas, que edificam a nossa fé. Mas finalmente, meus irmãos, o que nós devemos lembrar? Da fidelidade de Deus à sua palavra. Veja o que diz o verso 11. Vamos ler comigo? Fiel esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Vejam bem, meus irmãos, que Paulo, ele cita aqui uma confissão da igreja primitiva, destacando 4 declarações sobre a nossa união com Cristo e a fidelidade de Deus. E a primeira declaração é: se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. E aqui é morte para o mundo, é vida eterna com Cristo. A união com Cristo, meus irmãos, em sua morte e ressurreição. Se confiarmos em Cristo, recebendo o seu dom da vida eterna, nós viveremos com Ele para sempre. Em outras palavras, se estivermos mortos com Cristo para este mundo, para os seus prazeres, para os ganhos e honras, nós iremos morar com Ele no mundo melhor, e estar para sempre com Ele. Nós precisamos morrer para viver. Nós devemos morrer para o pecado, morrer para as coisas de Satanás, morrer para a carne, para viver para Deus e ressuscitar com Cristo. Nós devemos ter prazer nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verso 12, a parte A, vamos ler? Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Vamos ver isso? Se perseverarmos com Ele, reinaremos. A perseverança leva à glória, meus irmãos. Jesus diz: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. A perseverança é o sinal da verdadeira fé. Os cristãos genuínos perseverarão e reinarão com Cristo na nova Jerusalém. No entanto, aqueles que nos perseguiram sofrerão o tormento eterno, o castigo eterno, o juízo de Deus. Nós devemos perseverar, sem olhar para trás, sem recuar, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós devemos perseverar até o final. Mas o texto diz: se o negarmos, Ele nos negará. Vamos ver isso? Se o negarmos, Ele nos negará. Diga para o irmão que está mais perto de você, fala assim: olha, se você negar Jesus, você será negado por Jesus no último dia. E o seu fim
será o fim mais triste da história da humanidade. O fogo eterno. Apostasia, meus irmãos, tem consequência eterna. Quem me nega diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Segundo Matthew Henry, a pessoa que Cristo repudiar no final será para sempre miserável. Em algumas igrejas, como a Adventista do sétimo dia, não crê no inferno, né? Fala que vai ter aniquilação. Mas isso, meus irmãos, é uma mentira de Satanás. Porque se tem vida eterna, também tem castigo eterno. Tem morte eterna. Tem inferno eterno. As testemunhas de Jeová ensinam que tem o Sheol. A morte é o inferno. Morreu, acabou. E o céu para os 144 mil. Só que já passaram 144 mil, onde que vão ficar? Aí eles falam assim, vou viver no novo céu, nova terra. É uma confusão na cabeça dessas pessoas que negam o inferno. Porque se tem céu, tem também inferno. Se nós negarmos a Jesus, também Ele nos negará. Mas diz o texto aqui, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Vamos a isso? Se somos infiéis, Ele permanece fiel. A nossa segurança espiritual, meus irmãos, não está na nossa força, mas na fidelidade do nosso Deus. Ele não é como os homens, Ele não muda, Ele não falha, e mesmo quando nós tropeçamos, Ele permanece firme, presente e fiel. E eu quero dizer para você que é crente hoje, assim como eu e você, nós estamos em pé, porque Deus não desiste de nós. Da sua fidelidade. Deus é fiel em cumprir as suas promessas e juízos. Ele não pode negar a si mesmo. John Stott chega a dizer que a fidelidade de Cristo inclui as promessas de Deus e também as advertências. Não brinque com a graça de Deus. Não brinque com Deus. Ele é fiel para salvar, mas Ele é fiel também para condenar e julgar. A fidelidade de Deus, meus irmãos, é a âncora para o fiel e a advertência para o infiel. Por essa razão, reconheça a sua infidelidade. Reconheça que você é pecador e carece da graça de Deus. Mas não permaneça na sua infidelidade. Volte para o Deus que é fiel. Volte para Ele, confie nele, confie na sua graça, confie no seu amor. Dependa de Deus. Confie no seu poder para estar em pé. Concluindo, meus irmãos, em tempos de luta, Paulo aponta para o coração da fé cristã, Jesus, o Evangelho vivo, a esperança dos sofrimentos e a fidelidade de Deus. E ele nos chama a lembrar, a perseverar e a confiar. E como nós devemos viver então a nossa vida? Em face do texto que nós acabamos de lê-lo. Em primeiro lugar, com os olhos fixos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Tem muita gente que às vezes coloca os olhos nas circunstâncias, os olhos nos homens. Tem gente que vê uma pessoa que caiu em pecado, quer seguir também. Se você seguir o homem, você vai cair e vai fracassar. Mas fixe seus olhos em Jesus. Lembre-se dele diariamente. Medite em sua pessoa e obra. Mantenha Cristo no centro de sua mente e coração todos os dias da sua vida. Reflita sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre o sepultamento de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a volta de Jesus. Reflita sobre quem é Jesus. Pense em Cristo, fixe seus olhos nele. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Ele que te fortalece nessa caminhada. Como viveremos, meus irmãos, em segundo lugar, viveremos com ousadia para testemunhar. Não tenha medo de falar da sua fé. Mesmo diante da oposição, a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus é livre. Você está disposto a sofrer por amor ao Evangelho, confiando que nada pode prender a palavra de Deus? Nada pode prender a palavra de Deus. Ela vaza por todos os lados, por todas as brechas,
E ela é quem transforma corações. Nada pode obstar o crescimento do Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, é a palavra viva de Deus, que alcança os corações. E Paulo, quando estava preso em Roma, ele pregou para toda a guarda pretoriana, louvado seja Deus. Mas finalmente conviveremos confiando na fidelidade de Deus. Deus nunca falha, mesmo quando tudo ao redor parece ruim. Às vezes na família, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua casa. Quem sabe você está enfrentando lutas na sua vida, creia na fidelidade de Deus. Creia que o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor Jesus chega a dizer o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mesmo em tempos de perseguição, meus irmãos, crise ou esfriamento espiritual, Deus continua presente e fiel à sua palavra, porque Deus é fiel. Cristãos em países hostis continuam firmes, confiando nas promessas de Deus, mesmo sem liberdade, mesmo sem segurança, porque o Senhor Jesus garante para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo estava naquela masmorra ali preso, meus irmãos, mas ele não estava sozinho. Cristo estava ali com ele, revelando esta epístola tão importante para a história da igreja. Por isso eu gostaria que você tomasse algumas decisões na sua vida. Você tem vivido como alguém que se lembra de Jesus diariamente? Ou você é escravo do seu celular? Há uma pesquisa no Google que você pode fazê-la. As pessoas hoje gastam 10 horas nas redes sociais, 10 horas no celular, 10 horas no computador, 10 horas na mídia. Quem sabe você está pensando mais nos influenciadores da mídia do que em Jesus. Faço uma pergunta para você. Você que é adolescente, jovem, marido, mulher, quantas horas você gasta na mídia e quantas horas você gasta lendo o Evangelho de Jesus? Eu não tenho medo de errar, meus irmãos. Eu penso que todos nós aqui, pelo menos, gastamos, no mínimo, 2 ou 3 horas, todos os dias, na tela do nosso celular. Já pensou se a gente tiver 3 horas, olhando as páginas da Bíblia, estudando a palavra de Deus? Nós iríamos experimentar, no nosso século XXI, o maior avivamento da igreja, se a gente substituir o nosso celular para a leitura da Bíblia e oração. Nós temos muitas coisas boas na internet, mas nós temos muitas coisas que emporcalham a nossa mente. Existem muitas pessoas escravas da pornografia. Existem muitos filhos de crentes escravos da macumbaria, do satanismo nas redes sociais. E às vezes nós nem conseguimos acompanhar os nossos filhos nas redes sociais. E às vezes eles colocam a senha que a gente nem consegue entrar. Mas quantas famílias estão morrendo porque não estão lembrando de Jesus? Quantos jovens estão mortos porque não estão lembrando de Jesus diariamente? Porque são escravas da pornografia, escravas do satanismo nas redes sociais, sem conhecer o verdadeiro Cristo. Você tem evitado o sofrimento por medo ou está disposto a suportar tudo por causa dos eleitos de Deus? Tudo por causa do Evangelho, tudo por causa de ganhar uma alma para Cristo, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Você está confiando na fidelidade de Deus em meio às suas crises? Não é o governo que nos sustenta, quem sustenta é o nosso Deus, e Ele cuida de nós, e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que hoje, que você possa decidir, manter os olhos fixos em Jesus, viver
pelo Evangelho, confiar que nada, nem mesmo a prisão, nem mesmo a morte, pode deter a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos